vídeo será abordado o conteúdo sobre o enriquecimento sem causa no direito civil, também é conhecido como locupletamento. Além disso, serão apresentados conteúdos teóricos e práticos de enriquecimento sem justificativa de causalidade. O que exatamente é locupletamento? É o resultado direto da ação de prejudicar os outros com o fim de aumentar a própria riqueza. É o resultado direto da ação de prejudicar os outros para aumentar a própria riqueza. Nesse sentido, o enriquecimento sem causa é um instituto fundamental do direito civil, que se aplica a outras áreas do direito, desde o direito das obrigações, direito dos contratos e direito das coisas, até o direito de família e o direito de sucessões. Onde quer que haja vínculo patrimonial, aí será aplicada a regra fundamental: impedir que uma pessoa fique rica às custas de outra sem uma razão legítima. Dessa forma, a acumulação ilícita de riqueza, também conhecida como enriquecimento sem causa ou locupletamento, refere-se geralmente a todos os ganhos patrimoniais, obtidos sem justificação legal, mas também tudo o que a pessoa deixar de perder, sem causa legítima. Sem causa legítima é considerado como enriquecimento sem causa. Qual é a definição de causa para o enriquecimento sem causa no direito civil? Qual é a definição de causa para o enriquecimento sem causa no direito civil? Pelo menos dois dos muitos tipos de causa são relevantes: a causa final e a causa eficiente. Qual a concepção de causa efetiva? Qual a concepção de causa efetiva ou eficiente? É a causa efetiva que proporciona o ato. É a causa eficiente ou efetiva que proporciona o ato. Como resultado, a aquisição da propriedade de um determinado bem pode ter como causa eficiente um contrato de compra e venda. A causa eficiente, um contrato de compra e venda. Aqui há duas tarefas: assinar o contrato e adquirir o imóvel. A primeira causa, a segunda. A primeira causa a segunda. Ou seja, a primeira é o motivo da segunda acontecer. A primeira assina o contrato e a segunda adquire o imóvel. Assim, quando se fala em enriquecimento sem causa no direito civil, normalmente se refere à causa eficiente. No entanto, a causa final também está presente. O que se pensa ser causa final? A causa final de um ato jurídico, portanto, de uma ação enriquecedora, é a atribuição jurídica de uma ação relativa a um fim prático que resulta da resposta a uma pergunta sobre o objeto da ação. Por exemplo, em uma compra e venda, a transferência de propriedade seria a causa final. Na compra e venda, a transferência de propriedade seria a causa final. O contrato existe para facilitar o negócio. Com isso, a transferência de propriedade ocorrida em decorrência de um contrato de compra e venda foi o motivo pelo qual o comprador ficou mais rico. Ao contrário, não pode ser resultado de aumento da riqueza patrimonial, a fraude ou pagamentos injustificados. Além disso, o furto e o pagamento indevido não são os únicos motivos de enriquecimento ilícito. Logo, o princípio do enriquecimento sem causa foi amplamente aceito e aplicado no Brasil, inclusive explicitamente em algumas situações, como a lei do cheque e a ação de locupletamento. Hoje, esse tema é regido pelo direito civil. Apesar de não receber o tratamento típico, a ação de locupletamento tem prazo de prescrição geral de 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. No que lhe concerne, o termo enriquecimento sem causa no direito civil é definido como um fato e um princípio geral. Ele é definido como um fato e um princípio geral. Como um fato, ao ser um resultado de um acontecimento que resulta em riqueza antiética, uma riqueza antiética para em detrimento da exploração de outro. O enriquecimento sem causa no direito civil é definido como um princípio, uma vez que é uma regra geral de repúdio ao locupletamento do proprietário
beneficiário. Quais são os requisitos para o enriquecimento sem causa no direito civil? Quais são os requisitos para o enriquecimento sem causa no direito civil? Eles são categorizados em 3 grupos. O primeiro é a diminuição da riqueza patrimonial do lesado. Na segunda categoria, o aumento do patrimônio do beneficiário sem justificativa legal suficiente constitui enriquecimento sem causa no direito civil. Se uma vez houve justificação legal suficiente, mas depois deixou de existir, o caso seria de enriquecimento sem causa. O enriquecimento pode ser devido ao aumento da riqueza, mas também pode ser devido a outros fatores, como cortar despesas e deixar de ser sobrecarregado com obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigação de abster-se de fazer também. O terceiro requisito é a conexão causal entre o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. Os termos enriquecimento e empobrecimento são usados em sentido figurado, isto é, por enriquecimento significa um aumento na riqueza, mesmo quando ela é mínima, e por empobrecimento queremos dizer uma diminuição na riqueza, mesmo quando ela aumenta. O elemento subjetivo na caracterização do enriquecimento sem causa no direito civil. Não é necessário o elemento subjetivo para caracterizar um enriquecimento ilícito, porque qualquer um pode enriquecer sem causa legítima, sem ter conhecimento do fato. No caso da pessoa que, sem saber, fez um depósito em uma conta bancária de um estranho. O titular da conta que recebeu o depósito está acumulando riqueza. Evidentemente, os efeitos desse enriquecimento são positivos, ou seja, de boa fé. Eles não podem exercer a devolução de tudo que foi depositado por engano, indevidamente. E quem fez o depósito não tem o direito de ser penalizado. Só tem a obrigação de indenizar quem age com culpa ao se enriquecer sem causa. Nesse sentido, a responsabilidade pelo locupletamento é subjetiva. Agora, a doutrina definiu manifestamente os elementos do enriquecimento sem causa e o Código Civil também tem suas disposições nos artigos 884 e a 886. 884 a 886. Conforme o artigo 884 do Código Civil, quem enriquece sem justificação é obrigado a indenizar a pessoa que foi lesada. Quem se enriquece injustificadamente à custa de outrem está obrigado a restituir os bens tomados indevidamente, como as dívidas, com as devidas atualizações monetárias. Quais as circunstâncias que podem levar ao enriquecimento sem causa no direito civil? Quais as circunstâncias que podem levar ao enriquecimento sem causa no direito civil? O enriquecimento sem causa no direito civil pode resultar de não ser dado o que deveria ter sido dado, de fazer o que não deveria ter sido feito, ou de não fazer o que deveria ter sido feito. Então, a obrigação seria de dar e não de restituir. Quais as ferramentas judiciais em vista do enriquecimento sem causa no direito civil? Um princípio geral do direito de uma série de regras e subprincípios é a proibição do enriquecimento sem causa. É um princípio, o enriquecimento sem causa. A sua proibição, ainda que tenha havido enriquecimento sem causa, a falta de outra ação mais específica permitirá o prosseguimento da ação de locupletamento. Assim, em caso de pagamento indevido, será proposta a ação de repetição de débito e não as ações de anulação do erro ou locupletamento. Por exemplo, se Caio emitisse um cheque sem fundos para o dono do porto e o cheque entrasse em circulação, o cheque acabaria caindo nas mãos de Mévio, que nunca conheceu Caio pessoalmente e não fez nenhum tipo de negócio com ele. Que ação Mévio ajuizaria contra Caio? Mévio pode inicialmente executar o cheque. Na hipótese da responsabilidade da pessoa que emitiu, ou seja, o emitente, o cheque sem fundos, inadimplemento, estiver prescrita, ou seja, se estiver prescrito o cheque, neste caso, Mévio não poderá ajuizar um
uma ação de execução do cheque. Também Mévio não poderá propor uma ação de cobrança contra Caio com base no contrato, por não haver mais relação obrigacional originária entre eles. Só restará para Mévio ajuizar a ação de locupletamento. Frisa-se nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, a ação de locupletamento prescreve em 3 anos. A ação de locupletamento. No caso de cheques, a prescrição é especificamente 2 anos pela lei dos cheques. A avulsão é um agente propiciador do enriquecimento sem causa para o direito civil. A avulsão é um agente propiciador de enriquecimento sem causa para o direito civil. Outro exemplo de hipótese onde a ação de locupletamento pode ser apropriada é a avulsão. A avulsão ocorre quando um pedaço de terra se afasta abruptamente das margens de um rio como resultado de uma ocorrência natural e se junta permanentemente à margem oposta ou à margem acima ou abaixo. Neste cenário, o proprietário das margens acrescidas estaria lucrando ilegalmente com os custos do proprietário das margens deslocadas. O proprietário que teve seu terreno diminuído pela avulsão terá 1 ano para entrar com ação judicial contra o proprietário do terreno recém-adquirido. O prazo de 1 ano é decadencial, uma vez que se trata de ação primordialmente constitutiva. Agora, na situação da avulsão, o Código Civil dispensa a culpabilidade mesmo para efeitos indenizatórios do locupletamento. Se uma pessoa promete pagar R$500 a quem lhe restitua os documentos perdidos, obriga-se para com aquele que cumprir a tarefa. Quem cumprir a tarefa tem direito aos R$500. Se não cumprisse a promessa, se não pagasse R$500, estaria se enriquecendo às custas do outro, uma vez que este pressupõe-se despender esforços no sentido de encontrar e restituir os documentos. Da mesma forma, acontece na gestão de negócios e no pagamento indevido. Há, porém, outras causas de enriquecimento ilícito, como em implemento de benfeitorias e melhoramentos. O pagamento realizado sem a devida correção monetária. A ação de locupletamento é a ferramenta jurídica utilizada pelos empobrecidos, no caso concreto, devido à ausência de ação mais adequada. Esta subsidiariedade é expressamente declarada no artigo 886 do Código Civil. 886 do Código Civil. Então, a ação de locupletamento é subsidiária. A conditio indebiti, porém, poderá ser utilizada na ausência da ação judicial alternativa. O conceito da conditio indebiti trata-se de direito civil através do qual o autor pode recuperar o pagamento enganoso efetuado ao réu. A pessoa que efetuou um pagamento equivocado tem direito a ajuizar a ação de repetição de indébito. Quando se trata de pagamento em obrigação de fazer, o desfavorecido pode exigir ser desfeito o que foi feito. Além disso, a pessoa que recebeu o pagamento incorreto será obrigada a indenizar ao empobrecido se agir com má fé ou mora para a devolução do valor que não lhe pertence. Mesmo que não seja possível recuperar o pagamento efetuado indevidamente, será possível ajuizar a ação judicial se o enriquecido agiu com má fé. Caso sejam feitas as benfeitorias necessárias em um imóvel, como uma casa, o proprietário do imóvel pode ajuizar uma ação judicial contra o locador inadimplente, bem como manter a propriedade do imóvel. Se nenhuma outra opção estiver disponível, a ação de enriquecimento sem causa será executada. Quais as ações judiciais específicas que precedem a ação de enriquecimento sem causa no direito civil? Quais as ações judiciais específicas que precedem a ação de enriquecimento sem causa no direito civil? As ações específicas ajuizadas, preferencialmente a ação de enriquecimento sem causa, são a ação de cobrança, a ação indenizatória, as ações executivas, a ação de repetição de indébito, ações possessórias, ações reivindicatórias, a ação de
admissão na posse, ação de despejo. Além disso, pela generalidade da ação monitória, a ação conditio in debiti será possível como opção do credor. Ou seja, o credor poderá optar pela ação monitória. A prescrição do locupletamento inicia-se quando é emitida a prescrição da ação mais específica para o caso, ou quando ocorre o enriquecimento sem causa. Só começa a contar o prazo de 3 anos para a prescrição de locupletamento no momento em que acontece o enriquecimento sem causa. Se a ação prescrita for de uma ação específica, como a ação cambial, por exemplo, ocorre primeiro. O lesado ainda terá o tempo restante da ação de locupletamento. Caso contrário, ele será incapaz de fazer qualquer outra coisa. A prescrição, a ação de locupletamento tem duração de 3 anos, segundo o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. A questão de enriquecimento sem causa é abordada nos artigos 884 a 886, 884 ao artigo 886 do Código Civil. As seguintes hipóteses podem ser usadas para ilustrar o tópico supramencionado acerca do enriquecimento sem causa no direito civil. Quando uma pessoa acredita que é devedora de outra, sem que haja dívida, fulano acredita que para quitar sua dívida, ela deve pagar um valor maior do que o realmente exigido. Fulano acredita que para quitar sua dívida, ele deve pagar um valor maior do que o realmente exigido. Quando o devedor paga antes da data do vencimento, segundo o artigo 876, 876 do Código Civil, o nome para esses exemplos é pagamento indevido. Por exemplo, quando o devedor paga antes da data do vencimento, por exemplo. Convém frisar que quem paga indevidamente tem o ônus da prova. Por exemplo, se uma pessoa fizer um pagamento por meio de depósito bancário e esquecer de digitar corretamente o destinatário, o dinheiro vai para outra pessoa. Nesta situação hipotética, não há credor ou devedor, porque a pessoa que recebeu o depósito é desconhecida. Trata-se de um caso de enriquecimento sem causa, também conhecido como locupletamento, conforme definido no artigo 884 do Código Civil. O locupletamento, derivado de locupletar, que significa ampliar ou adquirir propriedade ou riqueza. No entanto, no contexto jurídico, o termo é mais comumente usado para se referir ao enriquecimento sem causa, o enriquecimento que causa danos a outrem. A expressão locupletamento ilícito é uma redundância, porque locupletamento é um enriquecimento ilícito. É aquele que ganha algo sem dar causa. Por exemplo, suponha que Caio consulta o extrato do banco e descubra uma grande soma de dinheiro sem saber de onde veio. Ou o seu correspondente depositário é chamado de enriquecimento sem causa. Antes, ou aqueles que enriqueceram às custas dos outros devem devolver toda a quantia adquirida, mesmo que não tenham incorrido em más intenções. Para que a pessoa faça a devolução dos valores acrescidos sem causa, deverá ser provocado pelo empobrecido. Quem entregou algo a outra pessoa impensadamente deve procurar a pessoa que o recebeu inadvertidamente, pedir que restitua a quantia em espécie ou solicitar à pessoa que devolva o item, quando for algo diverso de dinheiro. Nos termos do artigo 884, parágrafo único do Código Civil, se porventura uma determinada pessoa entregou equivocadamente algo que foi vendido, deverá pedir o equivalente monetário. Quem tem a obrigação de provar, ou seja, o ônus da prova, é a pessoa que deu um bem a alguém que não deveria tê-lo recebido. Ou seja, Beltrano recebeu um bem imóvel sem saber quem lhe deu. Conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, quem recebe algo indevidamente não deve extraviá-lo e deve esperar que seja provocado por um período de 3 anos. Este é o prazo prescricional. Quais as nomenclaturas apropriadas para o episódio de enriquecimento sem causa no direito civil? Quais as nomenclaturas apropriadas para o episódio de enriquecimento sem causa no direito civil? Ação cabível para os casos de enriquecimento sem causa na esfera do direito civil possui algumas nomenclaturas. São elas: ação em reverso, ação de locupletamento, ação de enriquecimento ilícito, ação de enriquecimento sem causa. Essas
essa ação judicial é para quem pagou indevidamente ou por engano a outrem. Nem sempre haverá perdas ou danos nos casos de enriquecimento sem causa, como também quem recebe algo indevidamente por equívoco nem sempre agirá com más intenções. Convém salientar que, para a maioria dos doutrinadores, o pagamento indevido é uma forma, ou seja, é uma espécie de enriquecimento sem causa. O que exatamente é a ação em reverso? É a ação que dispõe a pessoa prejudicada por terceiro injustamente favorecido, também conhecida como enriquecimento ilícito, enriquecimento injusto ou enriquecimento sem causa. Consoante o artigo 886 do Código Civil, a ação em reverso só é utilizada se nenhuma outra ação estiver disponível para recuperar o dinheiro de quem o recebeu indevidamente. Se houver ação reivindicatória, a ação de locupletamento não será utilizada. Caso haja uma ação de repetição de indébito que seja utilizada em ação de pagamento indevido, a ação de enriquecimento sem causa não será utilizada. Depositar dinheiro para uma pessoa desconhecida não é um pagamento indevido, porque não há relação contratual originária. Não há relação entre credor e devedor. O nome dessa situação hipotética é enriquecimento sem causa. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. É importante rever os vídeos com frequência. A repetição leva à absorção do máximo de conhecimento possível. A repetição é a mãe de todos os dons. No próximo vídeo, vamos tratar sobre pagamento indevido, que está nos artigos 877 a 883, 887 a 883 do Código Civil. Vamos ficar por aqui, agradecemos a participação e até breve.